Boas-vindas a todos, boa noite. Vamos começar com o nosso livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Minha cabeça é o trono do divino em mim, ajudando-me a conhecer a verdade. No Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo da Lei do Progresso e entramos no item Povos Degenerados ontem. A pergunta 787. Há raças rebeldes ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. E aí tem mais duas perguntinhas complementares. A primeira, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Como todas as demais, chegarão à perfeição, passando por outras existências. Deus não deseta ninguém. E a segunda pergunta complementar. Assim, pode-se dar que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Todos foram, mais de uma vez, antes de ser o que é. É claro, né? A gente nasce ignorante quando somos criados para chegar à perfeição. Então, todo mundo vai chegar à perfeição. Todo mundo foi selvagem, todo mundo foi até antropófago um dia. Mas a gente evolui e tem muito para evoluir ainda. No livro Obras Póstumas, são as mensagens do início do espiritismo da vida de Kardec. É ele descrevendo essas reuniões que teve. Então, a de hoje é de 11 de setembro de 1856, ainda falando sobre o Livro dos Espíritos. Foi na casa do Sr. Bodin e a médium é sempre a senhorita Bodin. Depois de haver eu procedido à leitura de alguns capítulos do Livro dos Espíritos concernentes às leis morais, o médium escreveu espontaneamente. Compreende bem o objetivo do seu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, mas se lembre, sobretudo quando a obra se achar concluída, de que lhe recomendamos que a mande imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Nunca te abandonaremos. Creia em Deus e avance, e avante. É assinado por muitos espíritos. Quer dizer, um espírito escreveu em nome dos outros, né? Agora eu vou começar aqui a outra mensagem, já que essa foi curtinha, e essa próxima é mais extensa e a gente depois relembra ela. Chama-se A Tiara Espiritual. Foi em 6 de maio de 1857, em casa da senhora de Cardone. Eu tivera ocasião de conhecer a senhora de Cardone nas sessões do Sr. Rostand. Alguém me disse, acredito que foi o Sr. Carlotti, que ela possuía notável talento para ler as mãos. Nunca acreditei que as linhas da mão
tenham uma significação qualquer, mas sempre acreditei que para certas pessoas, dotadas de uma espécie de segunda vista, podia isso constituir meio de estabelecerem uma relação que lhes permitisse, como aos sonâmbulos, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Os sinais da mão nada mais são, nesse caso, do que um pretexto, um meio de fixar a atenção, de desenvolver a lucidez, como são as cartas, a borra de café, os espelhos ditos mágicos para os indivíduos que dispõem dessa faculdade. A experiência me confirmou de novo a justeza de nossa opinião. Seja como for, aquela senhora, tendo me convidado a ir visitá-la, acedi ao seu convite e eis aqui um resumo do que ela me disse. Você nasceu com grande abundância de recursos e de meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio. Formou-se o seu gosto, governado pela cabeça, modera a inspiração pelo raciocínio, subordina o instinto, a paixão, a intuição, ao método, à teoria. Teve sempre pendor para as ciências morais. Amor da verdade absoluta. Amor da arte definida. Tem número, medida e cadência ao seu estilo, mas por vezes trocaria um pouco da sua precisão por uma certa poesia. Como filósofo idealista, esteve sujeito à opinião de outros. Como filósofo crente, experimenta agora a necessidade de formar uma seita. Benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar, necessidade de independência. Muito demoradamente, se corrige da súbita impulsão do seu humor. É singularmente apto para a missão que lhe está confiada, porque o seu feitio é mais para se tornar o centro de imensos desenvolvimentos do que capaz de trabalhos insulados. Seus olhos têm o olhar do pensamento. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. É bem pronunciado, veja. Olhei e nada vi de particular. Que entende, eu perguntei, por tiara espiritual? Quer dizer que serei papa? Se tal houvesse de acontecer, não seria de certo nessa existência. Ela responde, deve notar que eu disse tiara espiritual, o que significa autoridade moral e religiosa e não soberania efetiva. E aí vai continuar, mas vamos deixar para a próxima. Vamos terminar assim com as Trovadores do Além, um livro psicografado por Chico Xavier. A primeira é de Antônio Salles. No mundo de porta em porta há muita gente cativa, que ainda viva sendo morta, que anda morta sendo viva. A segunda é de Arthur Ragazzi. Deus tece lírios em véu na lama em que o charco avança, para dizer que no céu nunca se extingue a esperança. E por último, a de Alceu Wamosi. Feliz quem luta e padece, porque a justiça é assim. Se a grande prova aparece, o débito está no fim.